A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Que bom estar aqui na casa de Deus. Eu subo esse culto nesta hora com muito temor a Deus, pois Ele está aqui no nosso meio. Dirigindo para cá, eu senti muito forte a sua presença. E entrando aqui, a presença aumentou e meu corpo está arrepiado desde o começo desse culto. Esse culto está sendo igual uma viagem, está demorando um pouco, porém o destino desse culto é o coração de Deus. Já estamos chegando perto. Eu estou vendo já o coração de Deus. Estamos prontos para aterrar no coração de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. 16º livro da Bíblia. Livro de Neemias. Se você abrir no meio da Bíblia, você encontra Salmo, 2 livros depois de Salmo, Jó, Esther, Neemias. Amém? Interessante que o nosso pastor, na oportunidade que lhe foi dada, começou a falar sobre o poder da oração. E eu ia comentar algo sobre isso. Eu ia dizer que o segredo que todos os homens de Deus possuem consigo é um segredo, são 3 segredos comuns, que não são segredos. Aliás, são 3 características que todo homem de Deus, todo homem bem-sucedido com Deus, a sua vida espiritual com Deus, todos eles possuem essas 3 características. Eles são homens de oração, são homens que leem a Bíblia diariamente e são homens que jejuam. Amém? Oração, jejum e leitura bíblica. Isso é o básico. Se você tiver esse hábito, e eu quero ir consertar o que eu falei aqui, você precisa criar e cultivar esse hábito de orar, falar com Deus, de ler a palavra dele e de jejuar. Se você fizer isso, e estiver fazendo isso constantemente, você não terá problemas com o pecado. Você não terá problemas com fraqueza espiritual. Você não terá problemas em estar constantemente vindo ao altar de Deus pedir perdão. Porque a sua carne estará sendo neutralizada pelo Espírito Santo. E você não ficará nesse nível de misericórdia. Você será promovido por Deus pelo nível da graça. E se você continuar intensificando esses hábitos, você será promovido pelo nível da obediência. E depois, você será promovido pelo nível da autoridade. 4 níveis que todo ser humano pertencem. Ou estão no nível da misericórdia. O que é misericórdia? É você não receber aquilo que você merece. Os ímpios estão nesse nível. Eles não recebem muitas vezes aquilo que eles merecem. Muitos de nós reclamamos que o homem mau, os maus, têm vida abundante e longa. Por que só o pessoal que é bom morre? Não sei, Deus sabe. Mas o primeiro nível é o nível da misericórdia. Eles não recebem aquilo que merecem, muitas vezes. Pois a Bíblia diz que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Como estou entendendo, amém? Amém? E depois tem outro nível, que é o que nós vivemos muitos, e muitos crentes estão nesse nível. O nível da graça. É o quê? O que é graça? A palavra graça no original vem a palavra é charis. Outros pronunciam caris, que significa favor imerecido.
Você receber algo sem merecer. Você receber um pagamento sem trabalhar por ela. Você receber uma fortuna sem ter direito de recebê-la. Isso é graça. E isso é o nosso Deus. Ele nos dá constantemente coisas que a gente não merece. Eu falei no outro dia aqui, Deus às vezes te guarda quando você menos merece. Te abençoa quando você menos merece. Sabe por quê? Que é graça. É você receber aquilo que você não merece. Amém? Amém. E depois tem um outro nível. Quando você ultrapassar o nível da graça, você vai entrar no nível da obediência. Que poucos estão nesse nível. É um nível onde você não manda mais em você. É um nível onde você é totalmente submisso a Deus. E a voz dele é que conta na sua vida. Alô? Amém. Quando estão me entendendo? O nível da obediência, poucos conseguem entrar lá. É um nível que não é estável. A Bíblia diz que Noé, tendo recebido a mensagem de Deus, por obediência, construiu a arca. E nós, muitas vezes, não entramos nesse nível, porque estamos tão fracos e diariamente lutando com a nossa carne, que ficamos no nível da graça constantemente. Mas Deus quer que você seja graduado espiritualmente e você venha desfrutar. Amém. Do privilégio de que é obedecer à voz de Deus. Sabe o que é isso? É Deus confiar em você para te dar uma missão. E fala assim: olha, filho meu, faça isso, isso e isso. E você obedecer e ir fazer. Depois tem um outro nível, o nível da autoridade. Quando você começa a obedecer, e a sua carne já está totalmente neutralizada pelo Espírito Santo, e já não vive mais você, Cristo vive em você, você vai entrar em outro nível, que são pouquíssimos crentes e pouquíssimos pastores, líderes que estão no nível da autoridade. Qual o nível da autoridade? Eu dou um exemplo aqui bem simples. Elias andava no nível da autoridade. O nível da autoridade é o nível onde Deus não precisa mandar você fazer. Você já conhece o que agrada a Ele. Amém. E você vai e faz. Você não precisa para Deus te falar, faça isso, profetiza isso. Você profetiza aqui embaixo e Deus assina no trono lá em cima. Amém. Aleluia. Eu, com muito respeito, eu quero dar um exemplo de um homem muito conhecido nosso, que anda, ou que andou nesse nível. Nosso pastor Oriel, ele profetizou uma vez que eu não ia cair neve. Depois foi para falar com Deus e não caiu neve. Havia uma previsão na meteorologia que ia haver muita tempestade de neve. E ele profetizou e depois foi falar com Deus. E Deus honrou ele. Por quê? Ele anda no nível da autoridade. Deus deseja que eu e você andemos nesse nível. Porque nesse nível você já conhece o coração do Pai. E você se torna autoridade. Você não precisa nem muito repreender os demônios. Quando você entra no ambiente, ele já te conhece. E começa a ficar inquieto. Ou sai, ou se manifesta. E aí você repreende. Isso passou com Jesus. A Bíblia diz que os demônios gritavam: é o Filho de Deus, vieste nos tormentar. Ele ficava a boca, sai. Esse nível, você não precisa muito ficar orando demais. Sai. Porque já não é você que ele vê. Ele vê Jesus em você. Como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo, não sou eu quem falo, é Ele que fala na minha boca. Amém. Não é fácil chegar aí, mas é possível. Amém. Tudo que é bom não é fácil, ainda bem que não. E senão todos teriam. E se todos têm o que é bom, muitos não iam dar valor e deixa de ser bom, passa a ser vulgar.
Quantos estão entendendo? Amém. Amém? O que eu estou falando? Eu ia pregar. Amém. Irmão, vamos ler o livro de Neemias aqui, amém? Amém. Alô? Coloque-se em pé, vamos ler o livro dele. Aqui no capítulo. Livro de Neemias, no capítulo 2, verso 17. Neemias, capítulo 2, verso 17. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu queria agradecer o nosso pastor, nosso co-pastor, pastor Zaqueu, pastor Eduardo e também ao diácono Fábio pela confiança, pelo convite. Que Deus continue te abençoando. Eu tenho uma palavra para te dar e a palavra é essa: seja firme e constante na obra do Senhor e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Você faz para Deus e Deus te honra. Amém? Quantos encontraram em Neemias capítulo 2? Digam amém. Amém. Aleluia. Neemias capítulo 2, verso 17. Encontraram aí? Então vamos ler. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vou ler de novo. Neemias está falando isso. Ele disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Ei, pessoal, alô? Vocês estão vendo a miséria que a gente está? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. A palavra opróbrio significa vergonha. Amém? Vocês podem sentar-se. Amém. Agentes do reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. Amém? Amém. E infelizmente, tanto no mundo secular, no mundo, como no reino de Deus, existem três tipos de indivíduos dentro desse âmbito: os proativos, os reativos e os inativos. Alô? Três tipos de indivíduos: os proativos, os inativos e os reativos. Três características de pessoas distintas. Uma pessoa proativa, ela não é inativa e nem é reativa. Ela sempre será proativa. Uma pessoa inativa pode voltar um dia a ser proativo, ou pelo menos reativo. Não queira ser inativo, porque inativo significa que você não faz nada, nada te toca, nada te move, nada te influencia, nada te dá iniciativa. Você não faz nada, você somente vê as coisas acontecer e você parece ter uma múmia, uma estátua. Fica aí vendo as coisas passar e não faz nada. Talvez o máximo que você faz é falar das coisas que estão passando, murmurar, reclamar, apontar o dedo. Porém, você não tem essa proatividade, que é uma maturidade, ok? Que você precisa desenvolver para não só ver o problema, ver a história passar, mas resolver em participar da história ou mudar aquele problema, aquele acontecimento que está diante dos teus olhos, diante da sua existência. Alô? Quando estou entendendo de amém? Então, eu convido você para que você desenvolva essa característica de ser uma pessoa proativa. Mas vamos ver o que significa
que é uma pessoa reativa. São pessoas que esperam e dependem das coisas acontecerem para depois agirem. São seguidores. Eles olham as coisas acontecer e depois se ajuntam para dar continuidade àquilo. Não é tão mal assim ser reativo. O inativo são aqueles que não fazem nada acontecer, nem esperam que as coisas aconteçam. Eles não têm iniciativa para reagir. Estão conformados com a sua vida, e estão paralisados. Eles não vão para frente nem para trás. Eles estão contentes somente em viver a vida comum. Ele respira de graça, come, bebe, dorme, levanta, e aquela mesma coisa. E depois tem a última característica que eu estou falando aqui, o último tipo de pessoa, que são pessoas proativas. O que são pessoas? O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que ela é inovadora, ela é iniciadora das coisas. Ela não espera que as coisas venham acontecer, mas ela é uma pessoa que vai e faz as coisas acontecer. Não, fecha esse livro, tá com quem acende a luz então. Então, thank you. Agora ficou mais claro aqui. Ok. A pessoa proativa, ela é inovadora, ela é uma executadora. Ela executa as coisas, ela faz as coisas acontecer, ela dá início. Toda pessoa proativa, ela é um líder, tanto dentro da igreja como no mundo secular. Ele se torna, um líder. Ok? Ele é uma pessoa que faz as coisas acontecer. Ele é uma pessoa que vê o que precisa ser feito e vai lá e faz. Tem muita pessoa que sabe o que precisa ser feito, mas não faz, e fica reclamando dos que estão tentando fazer, ou estão fazendo meio assim, porém estão fazendo, mas talvez ele olha assim e fala, olha, isso devia ser feito assim, porém não ajuda, nem ora, e reclama dos que fazem. Deus quer que eu e você sejamos proativos, pessoas que não dependem que as coisas venham te empurrar, ou te impelir, ou te influenciar para fazer as coisas que você sabe que precisa ser feito. E você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Nessa feita aqui, Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Foi um rei que veio depois do rei Nabucodonosor e elegeu o seu trono na cidadela de Suzã, e ele tinha uma boa posição no palácio, uma vida com tudo aquilo que você gostaria de ter: conforto do palácio, a segurança do palácio, a nobreza do palácio. Ele estava lá, ele servia ao rei. Se você ler e entender o livro de Neemias, você vai ver que ele era um homem respeitado. Por quê? Porque o rei permitiu que ele fosse saindo do seu posto para fazer outra coisa que não tem nada a ver com o protocolo do palácio. Ele deixou ele ir. Então, Neemias tinha crédito para o rei. Para se ter crédito com uma pessoa, a pessoa tem que ser confiável, tem que ser bom naquilo que faz, tem que ter dignidade, respeito, e tem que criar um certo crédito. Então Neemias tinha essas coisas. Agora a Bíblia diz no capítulo 1 que veio um dos irmãos de Neemias, e ele perguntou assim: olha, como é que está o povo judeu que escapou do exílio? Como é que está Jerusalém? E aí, o que aconteceu? Anani começou a explicar para ele: olha, o povo que está lá em Jerusalém está em grande miséria. As portas, as 12 portas que cercam a cidade de Jerusalém estão queimadas a fogo, e os muros estão derribados. E a Bíblia diz que
Neemias, tendo ouvido isso, assentou-se e chorou-se. Neemias ouviu aquela notícia, irmãos, assentou e chorou e começou a jejuar e a orar ao Deus dos céus por vários dias. Por que? Agora eu quero que você entenda por que ele chorou. Por que Neemias sentiu-se assim? Por quê? Sabe por quê? Porque ele sabe o que significa Jerusalém, a habitação da paz. Ele sabe que foi Jerusalém, que Jerusalém foi fundada pelo próprio Deus. Ele conhece a história cronológica de Jerusalém. Ele sabe que Jerusalém é a capital espiritual do mundo, pois lá se invoca o Deus único e verdadeiro. Ele conhecia e sabia que Jerusalém era a casa de Davi, o grande rei, que nesse tempo já havia falecido por muitos anos. Ele se lembra que Jerusalém foi palco da manifestação de Deus, da glória de Deus. Ele se lembra que Jerusalém foi conquistada através da fé de um homem chamado Josué, e Deus, só para provar e abençoar o povo de Israel, Deus parou o sol, destruiu as muralhas de Jericó, que era 9 metros de altura, 3 metros de largura. Deus destruiu as muralhas e deu ao povo descendente de Abraão aquela terra. Ele chorou porque ele sabe que aquela terra foi conquistada pelo preço do sacrifício e pelo preço da fé. Por isso que ele chorou. Ele ficou inconformado com aquela situação e manifestou isso através da sua atitude. Chorou e jejuou-se perante Deus e começou a lembrar a Deus as promessas de Deus. Irmãos, temos muito que aprender com Neemias. Muito. Ele não somente chorou, não somente jejuou, ele foi diante de Deus e começou a colocar perante Deus a palavra de Deus, porque Deus é a palavra dele, e a palavra de Deus é Deus. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falou: Deus, Senhor, eu reconheço que o teu povo pecou, e por isso sobreveio essa desgraça sobre nós. Eu reconheço que nós merecemos sofrer, porque nós é que fomos os que atraímos essas condições para a nossa cidade. Amém? Senhor, nós reconhecemos que Jerusalém está assim, porque a culpa é nossa. Nós deixamos os seus mandamentos, capítulo 1, e não demos ouvido aos seus profetas, negligenciamos os seus preceitos, as suas leis, os seus caminhos, e por isso nos sobreveio essa desgraça. A dor é muito grande, Deus, porém também, e tudo isso que está acontecendo, o Senhor já tinha avisado na sua palavra. Tudo isso que está acontecendo já estava escrito. O Senhor profetizou através da boca de Jeremias que se não obedecêssemos, seríamos levados cativo e destruir a nossa cidade. O Senhor é fiel, cumpriu com aquilo que o Senhor prometeu. Porém também o Senhor prometeu na constituição do seu reino, que é a sua palavra, que se nós, estando longe em pecado, destituídos, longe, dispersos, estando cativos, longe de Jerusalém, se nós tão somente arrependermos e voltássemos a Ti, e buscássemos a Tua face,
Tu, Senhor, tu prometeste, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei. Daí o que eu vou fazer? Eu estou ouvindo, mas não só ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e por fim sararei a sua terra. Amém. Você quer ver a Deus agir na sua vida? Começa a colocar perante Ele a promessa que Ele mesmo disse. Você quer ver Deus manifestar na realidade da sua situação? Fala assim: olha, Senhor, está escrito. Tu disseste isso. E não arrega o pé até que Ele responda. Uma das razões pelo qual nós não oramos é porque a oração não funciona. Qual o tipo de oração que não funciona? É essa oração que eu e você fazemos. Oramos hoje, amanhã, um mês e paramos. Deus, na sua palavra, nos diz: orai sem cessar. Não pare de orar até que você receba aquilo que você tem pedido, porque a fé vai além dos limites. Amém. A igreja não tem recebido, eu e você não temos recebido muitas coisas da parte de Deus que são promessas. Está escrito aqui: seríamos cabeça e não cauda e tal. Onde estão essas promessas? Não temos recebido. Sabe por quê? Nós desistimos com facilidade. Nós não colocamos pressão em Deus. Como que é colocar pressão em Deus? Fala: Deus, eu quero tanto as suas promessas na minha vida que hoje não vou tomar café. Eu não vou tomar almoço. Eu não vou jantar, Senhor, porque eu quero te mostrar com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu corpo físico, que eu quero aquilo que o Senhor prometeu. Você está disposto a fazer isso? Eu quero dizer para você, se não fosse por 100% com Deus, não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu tenho aprendido que nada na vida que você não dá 100% não vai ser sucesso. Não vai. Você tem que ser 100% bom marido, 100% boa esposa. Você tem que ser 100% bom trabalhador. Tem que ser 100% bom servo do seu Deus. Quando eu digo 100%, é tudo que você pode fazer. Não é ser perfeito, é fazer tudo que você pode fazer, o seu máximo. Quando você der o seu máximo e não puder dar mais, a recompensa vem. Porque a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará também com alegria, sem dúvida. A Bíblia diz: voltará sem dúvida com olhos cheios, com alegria. Pois Deus quer, eu tenho visto uma coisa comigo, parece que é mais difícil para Deus me responder, é um pouco difícil, porque eu não sei, talvez Ele quer que eu passe tempo na sua presença, talvez Ele quer que a minha oração, a minha dedicação a Ele venha a ser intensa, de tal forma que talvez aquilo que eu estou pedindo não era aquilo que Ele quer, mas Ele permitiu usar aquilo como pretexto para que eu chegasse mais perto dele e Ele mudar o meu coração e mostrar aquilo que Ele quer para mim.